Então, né? Bom dia. Primeiramente, bom dia. Segundamente, deixar claro que numa pregação eu não sou pregador. É só uma palavra. Só uma Deixa reflexão. uma Certo, reflexão. Nós somos diferenciados. Então, vamos lá. 2 Coríntios 11:3. Já sabia já o paciência de Deus? Deus revela. Eu senti que o negócio assim foi. Deus revela. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Amém. Pedir que Carol esteja orando aí pra gente começar. Pela palavra. Amém. Amém. Então, a gente sabe, como já foi dito tantas vezes, né? Aqui, a gente é jovem e tal, mas só que não é por isso que tipo assim, a gente pode fazer de jeito diferente, mas não quer dizer que vai ser, que tem que ser igual ao mundo pra você, porque você é jovem, que pra você adorar tem que ser igual ao mundo, tem que atrair o jovem, tem que ser igual como é no mundo. Não precisa só atrair, você mesmo pode, na sua simplicidade, né? Adorar a Deus. Então, a gente sabe que hoje, vou ler aqui um texto que eu vi, um pouco, só um trechinho. Fala que existe um mal muito grande invadindo a igreja atual. Um mal chamado mundanização. A vida tem que ser diferente da vida dos outros jovens aí fora. Não vivemos para agradar nossa carne, nossa vontade, e muito menos para agradar o outro. Vivemos para a glória de Deus. Amém. Então, a gente tá nesse mundo aí, mas só que às vezes a gente se vê meio perdido, meio desanimado, porque a gente sabe que existe muitas coisas oferecidas aí, que são oferecidas pra gente, né, no mundo, que, como a gente já falou outras vezes, não são coisas ruins, são coisas boas, mas só que não faz parte da gente. E que a gente deve estar, por mais que alguém fale alguma coisa, que alguém venha dizer, Debochar, né? Debochar, você não pode deixar de fazer aquilo. Se aquilo é pra Deus, você não pode deixar de fazer. Independente do que os outros falem, se vão questionar, o que vão dizer, não importa. Você tem que fazer aquilo porque é pra Deus. A gente tem que tá fazendo as coisas pra Deus e vivendo pra Ele, independente dos outros. Como aqui fala, não deixar que o mundo venha corromper a gente, como a serpente fez com Eva. Não deixar que alguém venha estar influenciando a gente de maneira errada e a gente venha estar fazendo, né, se misturando com o mundo. Aí uma reflexão que eu deixar pra vocês é isso aqui, que eu também vi nesse mesmo texto, que diz assim: buscar a Deus não é ir ao culto de domingo, muito menos ouvir música gospel. Buscar a Deus é meditar na palavra de Deus, é viver em santidade, é pensar nos seus passos e pensar o que Jesus faria naquela situação. Porque Jesus, a gente sabe, foi na contramão de todo mundo. Ele estava no meio dos escarnecedores, como falam, no meio dos ladrões, mas todo mundo questionava ele, como que se dizia o Salvador, né? Por falar como ele se dizia o Salvador, mas estava no meio das piores pessoas da sociedade. Assim como ele, a gente não pode estar se importando com isso e tem que estar levando a palavra e mostrando Deus em nossa vida em todo momento. Então, o que eu quero deixar pra vocês é que em cada situação da nossa vida a gente venha pensar o que é que Jesus faria naquela situação. E aí, deixar aberto aí se vocês quiserem compartilhar alguma coisa. Natan, quer acrescentar alguma coisa? Débora, visitante. Um comentário, pode ficar à vontade. O baterista da igreja. A líder do Para jovem. não ficar sem oportunidade, né? Só tem que falar uma coisinha para complementar. Essa palavra é uma palavra realmente muito forte, né? Que em todos os momentos de nossas vidas, independente se a gente está, né, no mundo ou se está na igreja, né, provavelmente dita, em todo momento o inimigo tenta roubar, né, nossa atenção, tirar a nossa atenção de Jesus, né, que é o nosso alvo. Então, hoje mais um conselho, né,
pra gente aqui, mais uma, só para complementar aí das experiências, que a gente não venha desviar o nosso olhar, né, de Jesus em nenhum momento. Mesmo que a gente fraqueje, se sente fraco, né, como o Paulo mesmo falou, que às vezes a gente, né, fica meio desanimado, às vezes tem as coisas do mundo por oferecer, mas o nosso olhar não é para o mundo, o nosso olhar, de olhar cristão, é a nossa salvação, né? Então isso aqui, tudo que a gente tem é passageiro, a gente sabe disso, e que o melhor a gente está procurando dar, né, nos caminhos corretos para alcançar aquilo que Deus tem para a gente. Como sempre digo, não, a gente não serve Ele pelo que Ele tem, né, mas pelo que Ele é, e em busca da nossa salvação. E eu creio, eu acredito, né, que a gente não precisa estar no templo, eu sempre comento isso, no templo, porque a igreja, né, é cada um de nós. Nossa vida com Deus depende de cada um mesmo. Onde a gente estiver, a gente tem que dar nosso testemunho de vida, orar em nossa casa, independente se alguém for falar, este bestagem está orando, vai ficar doido de tanto orar, então a agora pronto. Para que orar isso? Para que orar no café? Para que orar na janta, né? Tá na rua. Mas é isso que a gente quer. E a vida de oração é prática. Se você não pratica, você nunca vai falar assim, orar, aí, eu tenho vergonha. Tudo que a gente faz é questão de prática. Qualquer coisa. Se você vai aprender a andar de bicicleta, você faz o quê? Tem que praticar todos os dias. Se você vai aprender a dirigir, tem que todo dia pegar, tipo assim, né? No carro, para dirigir, na moto, a mesma coisa. Então, a palavra de Deus é isso aí. Então, a gente tem que viver o que tem aqui na palavra de Deus, né? E eu creio que cada encontro desse que a gente está tendo está sendo muito importante para mim. E vejo já em algumas pessoas, assim, a mudança, né? Assim, aquele interesse de estar. Às vezes alguém pode falar assim, tá no interesse que vai para curtir, vai para não sei o quê. Não, mas a gente vê que tudo isso é o conjunto, né? Pra gente poder estar aqui presente. Porque estar com Deus não é só estar dentro da igreja fechado. Não, a gente pode estar buscando. E sabe que a presença dele, ele está em todos os lugares. Sabemos que ele está aqui no meio da gente. Que a Bíblia diz, não tem 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente. E é diferente, eu sinto, é algo diferente, com leveza, né? Onde Deus está, a gente percebe que algo diferente acontece. Eu não sei se com vocês são assim, mas eu tenho sempre sinto, né, essa percepção. E no mais, vamos manter isso aí, orar, buscar, todo dia um pouquinho, e essa conta-gota aí da gente, eu tenho certeza que está agradando a Deus. Nada que a gente faz tem nossos momentos de brincadeira, mas também quando a gente tem nosso momento, né, sério, assim, de falar com Deus, a responsabilidade, a gente também dá conta do recado. Amém? É isso que ela falou e que eu li aqui. É isso. Ser servo de Cristo não é só estar na igreja, não é só estar ouvindo música gospel. Que é muito além, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode estar servindo a Deus, pode estar exercendo o evangelho, independente do lugar que a gente esteja. E como ela falou, nunca deixar de servir a Deus, demonstrar isso no lugar que a gente está, independente de onde a gente esteja, no meio de quem a gente esteja. Muito pelo contrário, às vezes a gente acha que as pessoas falam debochando da gente, mas eles falam isso ao mesmo tempo criticando, mas assim, é como se fosse ver a diferença na gente, como se assim, eles não conseguem ser como a gente está sendo, não que a gente seja melhor que eles, mas no sentido, né, da gente estar sendo diferente. Muitos admiram e elogiam, só que outros, ao invés de elogiar, critica, tá entendendo? Mas aí, querendo ou não, no fundo, eu tenho certeza que tá ali falando assim, será que é assim mesmo, isso e tal? Que a gente é jovem, como eu já pensei, outras pessoas, você jovem pode ter pensado de alguma maneira, aquilo ali, aquele cara prega desse jeito, deve ser massa, né? Dá vontade de aprender assim um pouquinho, sei e tal. Sabe? Então tem coisas, tocar um instrumento que seja. Então eu sei que independente, a gente ser diferente, né? No caso com Jesus Cristo, pode ter certeza que é algo que a gente não precisa falar. As pessoas notam, coisas que quem faz não somos nós, né? É Deus. Quando a gente serve a Deus, tudo que a gente se entrega mesmo. Foi até uma pregação de David Leonardo, que ele falou assim, que entrega o controle da tua vida é Deus. Entrega o controle da sua vida a Deus. E quando a gente deixa Deus realmente controlar a nossa vida, tudo fica diferente. Às vezes parece que as coisas ficam meio assim, não vai conseguir e tal. Mas é só moldando mesmo a gente, pra gente, né, não fraquejar, não querer voltar atrás, olhar pra trás, né?
Porque se tá com Deus, o que passou, a gente tem uma vida nova, né? Então a gente, o que tem serve só o quê? Para testemunho do que Deus fez na vida da gente, né? Só para comprovar isso. E é isso aí. Às vezes, quando a gente fala assim na resenha, gente, vigia. Porque às vezes quando tem, assim, a gente tá brincando na resenha, tem alguém que não é cristão do nosso lado, às vezes desliza, fala uma bestagem e tal. A gente fala vigia mas, na resenha, mas é sério, porque hoje o mundo ele tá cansado de ouvir a gente falar, que Deus é bom, tem que aceitar Jesus. Mas hoje o mundo não quer mais ouvir, hoje o mundo quer ver a gente vivendo Jesus. Não adianta mais a gente falar, ouvir, ou as pessoas ouvir falar de Jesus. A gente tem que dar o testemunho, a gente tem que ser o que Jesus era. Então não adianta mais a gente só falar. A imagem e semelhança dele, né? E é nesse sentido. Justamente isso. Mais alguém aí? O irmão Cleiton. Faça uma sonoplastia. Amém? A Paula. Só veio para receber. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A luz. Mesmo, deixar uma parte lá, aquela página que tu leu sábado, não? No pôr do sol. Então vamos continuar a nossa adoração. Natan, quer contar um testemunho que você viveu essa semana? Não tô tipo não, Paulo, só recebe. Glória a Deus. Aleluia. Continua adorando. Me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor.